Hoje, dia 7 de fevereiro de 2022, e o Banco Central acaba de divulgar as informações contidas no chamado Relatório Focus, também conhecido como Relatório de Mercado. Toda semana, os colegas economistas refazem suas projeções sobre um conjunto de variáveis macroeconômicas, e essas novas previsões são enviadas ao Banco Central do Brasil. Ele as recebe, as coloca em ordem crescente e divulga a mediana. Então, as informações que estão contidas aqui refletem a mediana das informações que o Banco Central recebeu de um conjunto seleto de colegas economistas, que eu tenho certeza absoluta, dominam e muito bem esses métodos quantitativos que são aplicados para a obtenção destas previsões deste conjunto de variáveis que compõem o chamado Relatório Focus. O que chama a atenção inicialmente nesta semana é o fato de que houve uma previsão de alta no IPCA, que é o Índice Oficial de Inflação, IPCA. Nesta semana, ele está sendo previsto até o final do ano em 5,44%. Lembrando que um mês atrás, a previsão estava em 5,03%. Bom, vamos lembrar que o Banco Central tem que alcançar a meta de 3,5%, que é a meta que lhe foi determinada pelo Conselho Monetário Nacional. Então, o Banco Central, para chegar à meta de 3,5%, lembrando que existe uma lambuja de um desvio padrão de 1,5% para cima e 1,5% para baixo. Então, o máximo que o Banco Central pode obter, e ainda está dentro do que lhe foi determinado, seria 5%. 3,5% do centro da meta, mas a lambuja de 1,5% estaríamos em 5%. Mas repare que a previsão já está em 5,44%. Isso significa o quê? Vamos lá. Significa que o Banco Central vai ter que aumentar a taxa de juros Selic mais uma vez, ao longo dos próximos períodos de tempo. A previsão nesta semana é que a taxa Selic fique até o final do ano em 11,75%. É claro que se a taxa de inflação IPCA aumentar na sua previsão, essa taxa Selic também vai aumentar. É claro que aumentos da taxa de juros Selic acabam determinando aumentos em toda a estrutura de taxas de juros. Aumentar a taxa de juros não é nada razoável, nada interessante do ponto de vista econômico. Os empréstimos ficam mais caros. O aumento da inadimplência também é algo que vai ocorrer quando a taxa de juros é mais elevada. Fica mais difícil pagar as parcelas dos empréstimos que foram tomados. Uma taxa de juros Selic mais elevada também acaba comprometendo os investimentos privados. Sempre há uma relação entre taxa de juros e taxa de retorno do capital. É claro que se a taxa de juros for maior do que o retorno esperado do capital, esse empresário não vai investir sobre algo incerto no futuro. Ele vai colocar o dinheiro em investimentos financeiros, já que estes podem lhe possibilitar um rendimento no curto prazo, é verdade, mas um rendimento maior do que o retorno que ele vai ter naquele determinado investimento. Reparem então que aumentos da taxa de juros não são nada razoáveis para o conjunto da economia. Inibem investimentos, mas inibe também as compras a prazo. A compra da geladeira, a compra do fogão, a prestação vai ficar mais cara.
assim como vai ficar mais cara a prestação da casa própria. Todas as grandes empresas construtoras, principalmente aquelas direcionadas para a classe média, que tem mais dificuldades para pagar essas prestações e elas, a classe média entra sempre que a taxa de juros é menor. Quando a taxa de juros estava em 2%, foi subindo, a Selic. Havia uma propensão maior para que as famílias pudessem adquirir aquela tão sonhada casa própria. A prestação cabia no bolso. Hoje já não cabe no bolso, está mais difícil, inclusive, obter esse crédito. Então, o grave problema aqui do aumento da taxa de inflação é que o Banco Central se vê obrigado a aumentar a taxa de juros, Selic. E a previsão hoje é 11,75%. Se na próxima semana houver uma previsão maior na taxa de juros Selic, certamente o mercado irá dizer: precisará o Banco Central também elevar a taxa de juros para uma taxa superior à desta semana. Enfim, creio que esta questão é extremamente importante e lembro a você que a Ordem dos Economistas do Brasil está de braços abertos para que você seja nosso associado. Se você tem um curso de mestrado ou doutorado, mas não é bacharel em economia, nós te aceitamos de braços abertos. Mas também, se você tiver outros cursos, outro curso em que você tenha estudado temas econômicos com extrema relevância, você também será muito bem recebido na Ordem dos Economistas do Brasil. Até o próximo Relatório Focus.